Então, essa sessão está sendo gravada, tá? Mais uma palestra do Mateando, Matemática Avançada, Novas Discussões Online, tá? Organizada pelas universidades, o PEL, a FURG, o FSM e URGS. Tá? Da URGS, a gente tem a Miriam, o FSM, a gente tem a Patrícia, a FURG, a gente tem o Adilson, tá? E aí, da UFPEL, eu, Giovanni, a Andrea, a Liliana, que nós somos professores, e a Andressa, o Guilherme e o Felipe, que são discentes, tá? Então, gente, obrigado por vocês assistirem, obrigado, comissão organizadora. Então, vamos fechar as câmeras, né? Com exceção da Thaisa, da Andrea, e daqui a pouco eu fecho a minha. Tá? Não esqueçam de preencher, por favor, lá nas notas compartilhadas a presença da palestra. Então, Andrea, a palavra é tua, tá? Para apresentar a nossa palestrante. Então, hoje, né, no Mateando, nós recebemos a professora Thaisa Camusionas, que possui graduação em bacharelado em matemática pela URGS, mestrado em matemática também pela URGS, doutorado e pós-doutorado também em matemática pela URGS. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Sul e trabalha com álgebra comutativa e álgebra não comutativa. E hoje ela vai falar para a gente sobre uma correspondência de Galois para ação parcial de grupoide. Obrigada, Thaisa, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Deia, muito obrigada. Fico bem feliz de estar participando com vocês aqui. Eu acho que é mais uma oportunidade da gente divulgar nossa pesquisa. Eu vou, então, compartilhar agora minha tela com vocês, que está ali minha apresentação. Aqui. Ok, então só alguém me dá um ok, ver se vocês estão me enxergando. Isso, já está aparecendo. Já está aparecendo, Thaisa. Então, tá ótimo. Bom, gente, eu vou falar, então, sobre ter um pouco de teoria de Galois, mas eu dividi a apresentação em 3 etapas, tá? Como eu não tinha muita noção dos pré-requisitos que as pessoas iriam ter, eu vou começar definindo ação parcial de grupos. Então, a primeira parte eu vou falar de ação parcial de grupos, a segunda parte eu vou falar sobre ação parcial de grupoide, vou definir, né, grupoide é falar de ação parcial de grupoide, e a terceira parte, daí eu vou falar sobre o teorema de correspondência de Galois, né, que é a parte da teoria de Galois. Então, assim, gente, eu vou, claro, vou ter que fazer uma diagonal, tá? Mínimos detalhes aqui, mas para a gente ter uma ideia geral da linha de pesquisa. Depois eu vou deixar para vocês bibliografia, né, tudo que eu me baseei, e a gente pode discutir depois. Até posso deixar meu e-mail para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem me enviar, a gente pode esclarecer. Então, vamos começar. Eu comecei de baixo mesmo, tá, gente? Eu vou definir ação de grupo. Quando eu falo ação de grupo, às vezes eu vou falar também ação global, que é no sentido do grupo agindo sobre todo um conjunto. Então, seja um G um grupo, eu vou denotar a identidade com 1, a identidade do grupo, e X um conjunto. Então, uma ação de G sobre X, ela é uma aplicação, né, de G cartesiano X em X, que a cada parzinho de elementos Gzinho X vai associar um terceiro elemento dentro de X, mas que tem que satisfazer essas 2 condições, para a gente chamar isso de ação. Primeiro é que a identidade do grupo deve agir trivialmente, então no sentido que 1 agindo em X é o próprio X, e a segunda condição aqui é uma condição de associatividade, no sentido de, primeiro a gente faz o produto dentro do grupo, né, o GH, e pega esse resultado e faz agindo sobre X. Isso aqui tem que ser igual a, primeiro o H age sobre X, isso aqui dá um elemento dentro do conjunto X, e depois a gente faz o elementinho G agir sobre este elementinho aqui. E isso aqui tem que ser igual, né? Então, aqui respeita uma associatividade. Se essa aplicação satisfizer essas 2 condições, a gente chama isso de ação de G sobre X. Mas, se vocês pensarem assim de uma outra forma, note que se G age sobre X, então existe uma inclusão
do grupo G no grupo das bijeções de X, no seguinte sentido, ó, cada Gzinho que está dentro do grupo G é associado a uma bijeção de X em X, que a cada elementinho X leva no elemento G agindo em X. Então, a gente pode pensar assim, ó, olha, uma ação de G sobre X é uma bijeção de X em X. E aí, com isso, eu vou entrar no conceito de ação parcial. Porque essa ação de G, que é uma ação global, cada elementinho de G age sobre todo o conjunto X. Quando a gente for trabalhar com ação parcial, um elementinho G vai agir em partes de X. Então, ó, se X é um conjunto, a ação parcial vai agir sobre subconjuntos de X, vão ser bijeções parciais. Se esse X for um anel, essas bijeções, na verdade, vão ser isomorfismos entre ideais. Mas é isso, uma ação parcial vai ser agir sobre uma partezinha do conjunto. Então, eu vou aqui para a definição formal de ação parcial de grupo. Então, dado G, um grupo com uma identidade 1, X um conjunto, uma ação parcial, alfa de G sobre X, é uma coleção de subconjuntos. Aqui eu vou denotar esses subconjuntos por DG, são subconjuntos de X, e bijeções entre esses subconjuntos. Mas vejam bem, são bijeções que têm que aí respeitar condições para ser chamados de ação. Então, a primeira condição são condições naturais, né, para generalizar a ação de grupo. A primeira é que o D1 tem que ser o X, né, o primeiro subconjunto é todo o X, associado aqui ao elemento identidade, e alfa 1 tem que ser justamente a aplicação identidade de X. A terceira condição é uma condição também de associatividade, em que aqui a gente pega no seguinte sentido, ó. Se eu pego alfa H e aplico em X, e depois pego esse resultado e aplico alfa G, isso tem que associar como sendo igual ao alfa produto GH agindo em X. Eu vou fazer um diagrama para vocês agora, para entender que agora esse X que está aqui, ele tem que estar em um domínio apropriado para que essa igualdade aconteça. E esse domínio apropriado, é por isso que a gente pede a condição 2, tá? Eu preciso da condição 2 para pedir que essa composição aqui seja verdadeira. Tá, gente? Eu vou explicar primeiro no diagrama, depois eu volto para a definição. Então, olha só, o que a gente tem aqui? O alfa H vai do subconjunto DH inverso em DH, tá? Isso aqui são subconjuntos de X. O alfa G, ele vai do DG inverso no DG, que também aqui são outros subconjuntos de X. Para que a gente consiga fazer essa composição, olha, eu pego um elementinho aqui, aplico o alfa H. Para que eu possa aplicar o alfa G, esse elementinho aqui tem que cair também no domínio do alfa G, que é o DG inverso. Então, a gente só consegue fazer essa composição para os elementos que estão aqui nessa intersecção, ó, do DH com o DG inverso. Então, o que a gente faz? A gente pede a composta, eu vou olhar para esses elementos aqui e vou pegar a pré-imagem deles aqui em DH inverso. Daí, para esses elementos que estão aqui na pré-imagem, eu consigo fazer a composição de alfa G e alfa H. Só que, por outro lado, eu quero que esta composição aqui seja igual ao alfa Gzinho Hzinho. Então, a segunda condição de definição de ação parcial é pedir que a pré-imagem desta composição caia dentro do DGH inverso. Então, vou voltar aqui, ó. Isto é o que está pedindo a minha segunda condição. Quando eu peço que isso aqui ocorra, então eu consigo ir por um lado ali, ó, aplico alfa H, aplico alfa G e caio aqui, e por outro lado eu aplico alfa GH, e aí sim essas coisas vão ser iguais. Então, é por isso que a gente precisa dessa segunda condição. Ela não é uma condição superficial, ela é uma condição que garante que o alfa G composto com o alfa H seja igual ao alfa GH, mas somente para os X que estiverem dentro dessa pré-imagem aqui. E percebam mais uma coisa. A composição, né? Primeiro aplica alfa H, depois aplica alfa G. Isso aqui só está definido, né, para os elementos que estão na pré-imagem dessa intersecção, que eu pedi que estejam dentro de DGH inverso. Só que o alfa GH, ele está definido em
todo o domínio de GH inverso, tá? Então, com isso, a gente diz que o alfa GH é uma extensão dessa composição aqui, ó. O alfa GH é uma extensão do alfa G composto com alfa H, ou seja, eu aplico primeiro o alfa H, depois o alfa G. É uma extensão no sentido que o domínio dela é maior, e quando a gente restringe ela ao domínio da composição, aí essas aplicações vão coincidir. Eu observei isso agora na sequência, mas que o alfa GH é uma extensão da composição, primeiro alfa H, depois alfa G, mas é isso que eu quero dizer, tá? Bom, como... Ok, não só para te dizer, Thaisa, que tá ok. Tá bom, obrigada. Então, como cada alfa G é uma abjeção, então a gente tem aqui que, bom, fazendo aqui a composição do alfa G com o alfa G inverso, isso aqui, né, dentro do domínio apropriado é o alfa G inverso, isso aqui tá, é a identidade, a única coisa que a gente tem que cuidar é que agora não é a identidade de todo o X, né, é a identidade só em DG, porque aqui eu só estou aplicando esse alfa G inverso aqui no domínio apropriado, que é o DG. Então, quando a gente faz por um lado e faz pelo outro, isso aqui dá a identidade. Então, é só para mostrar que alfa G inverso é igual ao alfa G inversinho. E ainda, gente, aquelas condições, né, 2 e 3 da definição de ação parcial de grupos, nos dizem que a função αgh é uma extensão da função αg composto com αh. E é justamente aquilo que eu comentei com vocês no diagrama, no sentido de que o domínio de αg composto com αh está contido no domínio de αgh. E que quando a gente pega essa αgh e restringe ao domínio dessa composição, então elas vão coincidir ali, tá? Então, esta aqui é uma extensão dessa composição. Bom, aí essa inclusão aqui, que é a segunda condição lá da definição de ação parcial de grupos, ela é equivalente a essa igualdade aqui. Aí eu estava pensando, bom, será que vale a pena eu demonstrar? Porque, na verdade, a demonstração aqui é simples. Mas aí eu decidi que tinha outras coisas mais importantes que eu queria falar, e daí eu decidi não trazer a demonstração. Mas a demonstração aqui, gente, é simples. É só para a gente mostrar que existe uma outra forma de escrever a definição de ação parcial de grupos e que é completamente equivalente àquela que eu apresentei. Uma é usando essa inclusão aqui e a outra é usando a igualdade. Então, eu vou colocar isso aqui para a gente registrar que, se vocês olharem outra definição de ação parcial de grupos, ela é completamente equivalente àquela que tem a inclusão. Então, a gente pode reescrever a definição igual aqui, mesma coisa, G é um grupo agindo sobre um conjunto X, os alfa-G são bijeções. A única coisa que eu substituí aqui é a segunda condição, que tinha aquela inclusão, pela igualdade. Bom, tá, ok. Então, aí, essa aqui é a definição de ação parcial de grupo. É claro que tem estruturas algébricas muito mais gerais do que grupos. Então, por exemplo, se a gente pega uma união disjunta de dois grupos, união mesmo, eu não estou falando aqui em produto cartesiano, em produto semidireto, estou falando assim, unir, pega um grupo G1, faz uma união disjunta com um grupo G2. Que estrutura algébrica é esta união de dois grupos? Bom, isso não é mais um grupo, porque daí eu não tenho um elemento neutro que sirva para todo mundo. Eu não tenho nenhuma operação que sirva para todo mundo, porque eu só tenho a operação do G1 e tenho a operação do G2. Mas se eu pego um elemento do G1 e um elemento do G2, eles nem conversam entre si, eles não são nem possível fazer um produto entre eles. Mas essa estrutura algébrica, que não é um grupo, tem um nome. Essa estrutura algébrica aí é um grupóide. É um exemplo de grupóide, tá? Nem todo grupóide é união disjunta de grupos, mas uma união disjunta de grupos é um exemplo de grupóide. Então, partindo disso, né, dessa motivação, eu vou definir agora o que é um grupóide. Então, aqui, grupóide a gente está definindo em um conjunto não vazio. Ele é munido de uma operação binária, que é definida parcialmente. Eu vou usar aqui concatenação, ou seja, eu vou apenas juntar dois elementos de H
para usar a operação dentro do grupóide. Essa operação definida parcialmente quer dizer que não é qualquer dois elementos dentro do grupóide que vão ser componíveis, tá? Ela é uma operação parcial. E aí, por nomenclatura, tá? A notação que nós vamos usar é o seguinte: se G e H são dois elementos dentro de G, a gente escreve existe o produto GH, né, sempre que esta operação aqui estiver definida dentro do grupóide. E eu vou chamar de G quadrado o conjunto dos elementos de G cartesiano G que são componíveis, tá? Então, G quadrado significa somente os elementos que são componíveis. Então, partindo disso, eu vou dar aqui uma definição axiomática de grupóides, tem também uma definição categórica, que é completamente equivalente, mas eu achei que se eu fosse dar definição de categoria, eu ia ter que definir categoria, então eu decidi dar a definição axiomática mesmo, que é aquela que, se a gente conhece grupos, a gente consegue entender pelo menos a definição de grupóide. Então, a gente diz que G é um grupóide se essas duas primeiras condições me dizem se existir o produto entre esses três elementos, o G, o H e o L, então essa operação aqui é associativa, tá? Então, o G, fazer a composição HL, né, e depois o produto por G é a mesma coisa que GH depois o L. E uma existe se somente se a outra existe. Então, essas duas condições pedem associatividade. A terceira condição, a gente pede que para cada elementinho Gzinho que tiver dentro do grupóide, existem únicos elementos que são chamados de identidades do grupóide, que aqui eu vou denotar por DG e RG. Normalmente isso aqui eu vou estar falando em identidade domínio e identidade imagem, que existe, né, o produto primeiro, existe o existe o GDG e o RGG, e quando eu pego o DG e opero ele pela direita, ele funciona aqui como um neutro, ele é uma identidade, isso dá o G. E o RG, quando eu opero ele pela esquerda, isso aqui dá o próprio G. Então, a identidade domínio é também uma identidade pela direita, e a identidade imagem é também uma identidade pela esquerda, e que não precisam ser iguais, tá? Pode acontecer de ter grupóides em que, para um dado elemento G, sejam iguais, mas em geral não precisam ser. E a quarta condição pede que para cada Gzinho dentro do grupóide tem que existir um inverso. O inverso em que sentido? Olha, se eu opero esse inverso pela esquerda, isso tem que dar a identidade de domínio. E se eu opero pela direita com o inverso, isso tem que dar a identidade de imagem. Então, se um conjunto satisfaz todas essas condições, nós chamamos ele de grupóide. Todo grupo é um grupóide, tá? Porque daí, num grupo, a operação ela não é definida parcial, ela é definida em sua totalidade. Quaisquer dois elementos são sempre componíveis, um grupo é associativo, um grupo tem neutro, que daí, no caso, é o mesmo neutro para todos os elementos do grupo, e um grupo também tem inverso. Então, no caso aqui, o DG e o RG ia ser sempre a unidade do grupo. Tá? Então, o primeiro exemplo trivial de grupóide é um grupo. Segundo exemplo aqui de grupóide é a união disjunta de grupos. Então, aqui, seja GI uma família de grupos disjuntos, né? E aí, quando eu tomo essa união, isso define um grupóide. E como que seria a operação dentro desse grupóide? Eu digo que existe o GH, se e somente se o G e o H pertencerem ao mesmo grupo, tá? E aí, nesse caso, a operação vai ser a operação do grupo. Então, nesse caso, né, GH é o produto do grupo GI. E aí, para cada G que tiver ali dentro, o DG vai ser igual a RG, que vai ser a identidade do grupo. E mais um exemplo de grupóide é que se a gente tomar R um anel e G o conjunto de todos os isomorfismos parciais entre ideais de R, então o G vai ser um grupóide, tá? Então, quando a gente pega o conjunto de todos os isomorfismos parciais entre ideais, isto é grupóide, com a multiplicação parcial dada pela composição. Então, assim, ó, note que
Se eu pego aqui G e H, dois elementos dentro do grupóide, G é um isomorfismo parcial, tá? Suponha que ele vá do ideal I para o ideal J. E suponha que o H vá do ideal K para o ideal L. Então, essa composição GH, ou seja, eu aplico o H e depois aplico o G, eu só vou conseguir fazer esta composição se o L for igual ao I, tá? Primeiro H, depois o G. Então, a imagem do H tem que ser igual ao domínio do I. E isso aqui só acontece se a identidade em I for igual à identidade em L. Ou seja, se somente se o DG for igual ao RH. Bom, tá, ok. Só para observando, né? Além disso, para qualquer elemento G que vai de I em J, né? Dois ideais, o domínio, eu acabei usando isso aqui em cima, né? Mas o domínio do G é a identidade em I e a imagem do G é a identidade em J. Por isso também está associado com, eu falo também, identidade de domínio e identidade de imagem, tá, gente? Porque a gente acaba que, no fundo, a gente pode pensar sempre numa ação de grupóide como uma ação de isomorfismos ou bijeções parciais, né? Então, por isso que a gente fala em domínio e imagem. Então, isso aqui é mais um exemplo de grupóide. Bom, então, com isso, agora a gente já pode dar a definição de ação parcial de grupóide. A ação parcial de grupóide, ela vai generalizar a ação parcial de grupo. Então, os axiomas, vocês vão ver que pedem exatamente a mesma coisa. O que muda da ação parcial do grupo para a ação parcial do grupóide? Que aqui, bom, G, então, dado o G um grupóide, eu vou definir a ação sobre um anel, tá? Eu poderia definir sobre um conjunto, mas como no meu contexto aqui de teoria de Galois eu vou acabar trabalhando com anéis, eu preferi já definir sobre anel. Mas eu poderia ter definido como eu defini para grupos, um pouquinho mais geral para conjuntos, tá? Mas aqui, então, R é um anel, e aí eu vou pegar uma ação parcial do grupóide sobre o anel. É uma família de pares, DGs, alfa-Gs, tais que... Agora, esses elementinhos, esses DGs que aparecem aqui são ideais. O DRG, lembra que RG aqui é uma identidade, tá? A identidade de imagem de G. Isso aqui é um ideal de R, e o DG é um ideal do DRG, ou seja, ele é um ideal do ideal. Não precisa ser necessariamente um ideal do anel. Isso aqui é uma das principais diferenças quando a gente trabalha com ação parcial de grupóide. Porque ali no caso de grupos a gente tinha o D1. D1, o grupo só tem uma identidade. E o D1 é o próprio anel R, que é ideal dele mesmo. Agora, no grupóide, a gente tem várias identidades. Então, essas várias identidades vão gerar os ideais maiores. E os DGs vão ser ideais desses menores. Os DGs vão ser ideais menores, né? E aí, a gente pede que o alfa-G seja um isomorfismo de anéis. E para cada Ezinho dentro de G0, pessoal, é o conjunto das identidades. Eu acabei esquecendo de fixar isso como notação. Mas toda vez que vocês verem aqui G0, entendam isso como o conjunto de todas as identidades de G. Então, para cada Ezinho que tiver aqui dentro, o alfa-E tem que ser a identidade do ideal DE. E essas duas condições aqui são exatamente aquelas mesmas de grupo, que é só para garantir a composição, né? A boa definição da composição. Bom, e mais outra coisa, né, que vale a pena chamar a atenção aqui para grupóides, é que a gente pede essas duas condições somente para os elementos que forem componíveis, tá? Quando G e H não forem componíveis entre si, a gente não pede nada, não tem nenhuma condição a respeito deles. Então, eu imponho essas condições para os parzinhos que são componíveis. E também, assim como no caso de grupos, e a demonstração é muito similar, o alfa-G inverso é o alfa-Gzinho inverso, isso para todo Gzinho que tiver no grupóide, e aquela inclusão também pode ser substituída pela igualdade, assim como no caso de grupos. Então, eu também teria aqui uma definição equivalente para ação parcial de grupóide, trocando essa inclusão pela igualdade. Ok, gente, então agora ainda falando de grupóides. Vamos definir o que é um grupóide conexo.
Então, a gente diz que um grupóide G, ele é conexo se dados quaisquer dois elementos dentro do conjunto das identidades, vai sempre existir pelo menos um elementinho G, tal que, eu vou dizer aqui domínio de G, mas é a identidade de domínio, tal que o domínio de G seja X e a imagem seja Y. Ou seja, sempre tem um Gzinho conectando esses dois, por isso que ele é conexo para qualquer parzinho de elementos dentro do G0. E aí, notação. Eu vou chamar de G, X, Y, os elementinhos que estão dentro do grupóide e que conectam o X com o Y. Ou seja, tal que o domínio desse G seja o X e a imagem seja o Y. E aí, quando o X for igual ao Y, a gente vai usar, ao invés de escrever GXX, a gente simplesmente vai usar a notação GX. E agora, quando o X é igual ao Y, esse conjunto aqui vai ter uma estrutura de grupo, porque agora eu vou ter um único, para cada partezinha, né? Eu vou ter uma única identidade para os elementos que estão ali dentro, e que vale também as propriedades usuais de grupo. Então, isso aqui é um grupo que é o que a gente chama de grupo de isotropia de G associado ao elemento X. Todo elemento X que estiver dentro do G0, ou seja, qualquer identidade do grupóide, sempre tem um grupo de isotropia associado. E bem, vou falar um pouco então sobre componentes conexos. Para eu chegar lá na parte de teoria de Galois, uma coisa que nós usamos, né, no desenvolvimento do trabalho é o fato que qualquer grupóide é uma união disjunta de componentes conexas. E eu vou falar aqui a ideia, tá, gente? Basicamente, por que todo grupóide é uma união disjunta de componentes conexas? Isso aqui vem do fato da gente definir a seguinte relação de equivalência sobre o G0, né? Sobre o conjunto das identidades. Então, para todo x e y dentro do G0, eu digo que o x está relacionado com o y, se e somente se o g, x e y for diferente do vazio. Ou seja, se tiver uma conexão aqui entre o x e o y. Sempre tiver um elementinho ligando o x com o y. Então, toda classe de equivalência y determina um subgrupóide conexo. Porque o que acontece aqui? Nessa classe de equivalência, eu tenho elementos de G0 que são conectados entre si. Então, isso aqui vai determinar um subgrupóide conexo, que eu vou indexar aqui por Y, né? Vou chamar ele de GY, onde o conjunto das identidades é o próprio Y, que lembrem, ó, estão conectados entre si. E além de colocar as identidades neste grupóide, eu também vou colocar todos os Gs que conectam o X com o Y. Então, como resultado final, eu vou ter um grupóide conexo. E aí, é fácil ver, se, né? Eu vou usar é fácil ver, porque é fácil ver mesmo, que o G vai ser uma união disjunta de todas as suas componentes conexas, tá? Esse GY aqui é o que nós chamamos de componente conexa de G associada a Y. Então, todo grupóide pode ser escrito como uma união disjunta de suas componentes conexas. Muitas coisas que a gente estuda com grupóides podem ser reduzidas a grupóides conexos, porque depois a gente estende a teoria para o grupóide todo, aplicando a teoria em cada uma das suas componentes conexas. Então, isso reduz bastante contas e o trabalho, enfim. Então, é boa, essa decomposição é boa. Então, caminhando ainda, né, no sentido de grupóides, mas eu estou direcionando isso para onde eu quero chegar lá na teoria de Galois, eu vou falar para vocês o que é uma transversal. Então, vou fixar aqui X, uma identidade aqui em G0. Então, o conjunto de elementos, aqui vou usar a notação tal X. Aqui tem vários elementinhos de G, que eu vou chamar de tal Y, tá? Indexados aqui por Y, percorrendo G0, onde o domínio de tal Y é X, para o X fixado, e a imagem é Y, tá? Onde
Aqui eu estou falando da identidade de domínio e identidade de imagem, tá? Porque esse Y aqui está percorrendo G0. E tal que o tal X tem que ser o X. Então, esse conjunto de elementos aqui, satisfazendo essas condições, é o que nós chamamos de transversal em G para X. Todo grupóide conexo tem uma transversal, né? Porque quaisquer dois elementos dentro do G0 sempre estão conectados. E a gente fixa um elementinho X para construir uma transversal. Mas a teoria, tá? Eu vou falar aqui a parte da teoria de Galois, ela não depende da escolha da transversal. A gente vai usar essa transversal mais adiante, mas se eu escolher um elemento X, uma outra pessoa escolher um outro elementinho Z e pegou uma outra transversal, a teoria continua valendo, tá? Isso não depende da escolha da transversal. E aí, cada transversal tal X em G, para esse elemento fixado aí X, induz um epimorfismo de grupóides, que vai do grupóide no grupo de isotropia associado a X, tá? Para esse X que foi fixado. Mas não importa, como eu falei, tá? Não importa que X é esse, se fixar outro elemento, vai ter outro grupo de isotropia e a gente ainda vai poder aplicar um epimorfismo. E esse epimorfismo leva um elementinho G do grupóide nessa composição aqui. Isso aqui vai dar um elementinho dentro do grupo de isotropia. E aí, bom, essa conexão aqui vai ser fundamental porque para nossa... Eu sempre estou falando isso guiando na parte de teoria de Galois, que é onde eu quero chegar. A gente vai construir uma teoria de Galois para ação parcial de grupóides, que a gente herda muita coisa que vem lá dos grupos, usando essa conexão aqui, ó, do grupóide com grupos de isotropia. Então, basicamente aqui, a gente usa a transversal. E observe que tal aplicado em tal Y é X. Aqui, gente, eu vou mostrar assim, ó, rapidamente. Ó, se a gente pega aqui o G e coloca aqui no lugar do G o tal Y. Então, aqui ficaria tal Y. Só que assim, ó, o D de tal Y é X. Então, aqui ficaria tal X. Aqui ficaria tal Y. E aqui o R de tal Y é Y. Então, aqui ficaria tal Y inverso. Tal Y com tal Y inverso, essas duas aplicações vão se cancelar, e aqui ficaria tal X, só que tal X é X. Então, por isso que essa igualdade aqui é verdadeira. E de forma similar, se a gente pegar um elementinho L dentro do próprio grupo de isotropia GX e aplicar aqui, vocês vão ver que isso aqui vai dar o próprio L. E aí eu vou definir a ação parcial de grupóide específica para o qual a correspondência foi desenvolvida, né? Essa que eu vou falar aqui nos slides. Então, uma ação parcial de um grupóide, aqui eu vou pedir um grupóide conexo, tá? Um grupóide conexo G sobre um anel S. Eu estou chamando agora o anel S porque depois eu vou chamar de R a parte fixa pela ação de G. Então, aqui S é um anel, tá? Eu vou chamar essa ação parcial de tipo grupo. Se existe uma transversal em G, mas além de existir essa transversal no grupóide, essa transversal tem que satisfazer essas duas condições aqui, ó. O S tal Y inverso, tá? Isso aqui agora, como eu estou trabalhando com anel, isso aqui é um ideal. Ele tem que ser igual ao SX e o ideal S tal Y tem que ser igual ao ideal SY para todo Y dentro do G0, qualquer Y que seja uma identidade. Todo grupóide conexo tem uma transversal, mas para ser chamado de tipo grupo, tem que ter uma transversal que satisfaça essas duas condições aqui. E aí, feito isso, a gente diz que a ação parcial é de tipo grupo. Então, pessoal, agora os resultados que eu vou falar daqui em diante, tudo isso que eu falei até o momento são resultados publicados, estão na literatura, eu até depois vou deixar a referência para vocês. O que eu vou falar daqui para diante é um trabalho que está em desenvolvimento junto com
comigo, né, junto com o professor Alveri, da URGS, e o professor Dirceu, de Santa Maria. Esses trabalhos, esses resultados, eles ainda não estão publicados, eles já estão finalizados, a gente está só revisando, e logo, logo a gente já vai publicar. Mas ainda não está nem no archive, tá? Então, esses aqui ainda vocês não vão encontrar. Então, o que a gente fez aqui é estender a definição de ação parcial de tipo grupo para grupóides não necessariamente conexos, e porque a gente precisou disso, né, para desenvolver a teoria de Galois, e a gente fez isso de uma forma bem natural. Na verdade, o que a gente usou aí foi justamente a decomposição do grupóide nas componentes conexas. Então, aqui, fixa G um grupóide e suponha que G e Y sejam as suas componentes conexas disjuntas. Então, aqui, para uma ação parcial do grupóide G sobre um anel S, agora eu vou pôr aqui uma condição que a gente usa muito em teoria de Galois, que é uma condição de ortogonalidade, que é uma condição que pede que o S seja uma soma direta dos seus ideais indexados aqui por elementos de G0. E aí a gente vai fixar a seguinte notação. Eu vou chamar de SY quando eu tomo a soma dos Yzinhos, dos SYzinhos, para Yzinho percorrendo Y grande. Tá? Lembra que esse Y grande aqui, ele é um pedaço conexo, tá? Ele lembra que aqui quaisquer duas identidades estão conectadas entre si. E alfa Y é restringir a ação parcial ao GY. Então, aqui a gente consegue mostrar que esse alfa Y, ele é uma ação parcial do grupóide conexo GY sobre o anel SY. Então, de forma natural, a gente diz agora, para um grupóide qualquer, não necessariamente conexo, a ação parcial de G sobre o anel S, ela vai ser chamada de tipo grupo, se, quando a gente fizer a restrição a cada uma das componentes conexas, a ação parcial alfa Y vai ser de tipo grupo, tá? Bem natural essa extensão aí de ação parcial de tipo grupo para um grupóide qualquer. Entrando agora já, pessoal, dentro da teoria de Galois, eu ainda não defini a extensão de Galois, mas o conceito de invariantes, ele é bem forte dentro da teoria de Galois. A gente diz que um elementinho A dentro do anel S é alfa invariante, C, alfa G aplicado em A, um G inverso. Isso aqui, ó, eu estou pegando A, um elementinho do anel todo. Aí, mais forte que isso, tá? Eu estou pedindo que meus ideais sejam unitários, tá? Eu não escrevi isso, mas isso é uma hipótese. E aí, eu estou multiplicando isso aqui pela identidade do ideal e estou projetando esse elementinho aqui dentro do SG inverso, que é o ideal aonde eu posso aplicar o alfa G. E aí, quando eu aplico isso aqui em alfa G, isso aqui, essa imagem toda vai estar em SG. Então, eu digo que esse elemento fica fixo se quando eu pego ele aqui, projeto ele no SG inverso, isso dá o elementinho projetado em SG. E isso, né, se isso vale para todo Gzinho dentro do grupóide, a gente diz que o elementinho é alfa invariante. Então, o conjunto de todos os elementos invariantes de S, a gente denota assim, S alfa. São os carinhas que estão dentro do anel que ficam invariantes por todo mundo de G. E mais do que ser um subconjunto, isso aqui é subanel, que é o que a gente chama de subanel dos elementos invariantes de S. Então, daqui por diante, eu vou fixar que G é um grupóide finito, que alfa é uma ação parcial de tipo grupo. Eu vou assumir que o anel é uma soma direta dos seus ideais. Não coloquei aqui também, mas eu vou supor que cada ideal aqui é unitário. E eu vou fixar aqui uma transversal para um dado elemento X, tá? Então, partindo dessas hipóteses, agora eu vou desenvolver a teoria de Galois.
Dado um subanel T de S, eu vou definir o seguinte subconjunto de G. Eu vou chamar aqui de HT os elementinhos que estão dentro do grupóide e que fixam todo mundo de T. Então, por isso que eu estou indexando isso por T. Aqui dentro, eu tenho os elementos do grupóide que fixam todo mundo que está em T. Quando a ação, aqui isso aqui é uma ação parcial, tá? Quando essa ação parcial de grupóide for uma ação global de grupóide, esse HT sempre é um subgrupóide. Quando a ação é parcial, nem sempre isso é verdade. E aí, chegamos na definição de extensão de Galois. Então, eu digo que a extensão de anéis R sobre S é uma extensão de Galois alfa parcial, se, primeiro, o R que está aqui, ele é o subanel dos invariantes pela ação do grupóide G, e, além disso, existe um inteiro positivo M e existem elementos AIs e BIs dentro do anel, tais que, quando a gente soma AI, alfa G aplicado em BI, aí, sempre projetando, quando a gente trabalha em ações parciais, a gente sempre tem que projetar isso no domínio, para que essa aplicação faça sentido, né? Ela possa ser aplicada. E isso aqui dá justamente o delta de ZG1x, para todo Z elementinho de G0 e o G percorrendo todo o G. E aí, esses elementinhos A e BI formam um conjunto que nós chamamos de sistema de coordenadas de Galois, que nesse caso a gente vai chamar de Galois parcial, porque aqui a ação é parcial, do anel S sobre R. Existem outras definições equivalentes para a extensão de Galois, tá? Essa aí é a que a gente mais usa, mas também existem outras. E aí, gente, bom, qual é o objetivo do nosso trabalho ali? Que eu trabalhei junto com o professor Dirceu e com o professor Alveri. A gente queria fazer um teorema de correspondência para ação parcial de grupóides. Aí, bom, a gente tomou primeiro, a gente está fazendo, né, agora finalizando o caso para ação parcial de tipo grupo. Por que a gente pegou essa ação específica, né, essa de tipo grupo? Porque essa ação a gente consegue recuperar muita coisa de ações parciais de grupos. Porque a teoria de Galois para ação parcial de grupos já está feita. Então, todos aqueles resultados que a gente conseguir recuperar lá da ação parcial de grupo vai facilitar a nossa vida aqui para ação parcial de grupóide. Então, uma coisa que a gente consegue mostrar é que se S, a parte fixa aqui pela ação do grupóide, tá? O S alfa, contido em S, é uma extensão de Galois alfa parcial, então, para cada elementinho Y que estiver dentro do G0, isso aqui, esse GY, é o grupo de isotropia associado. Então, essa extensão aqui, que é uma ação do GY sobre o SY, isso aqui é uma ação de grupos, ação parcial de grupos, isso aqui vai ser uma extensão alfa GY parcial, no sentido parcial de grupos. Então, se essa aqui é a extensão alfa parcial grupóide, então, para cada grupo de isotropia, isso aqui também vai ser alfa GY parcial. Outro conceito que a gente consegue fazer essa relação entre ação parcial de grupos e ação parcial de grupóides para as ações de tipo grupo é a separabilidade. Eu coloquei também aqui uma definição de separabilidade, que é, no caso, a definição que a gente mais usa, mas existem uma lista de definições que são equivalentes. Então, uma extensão de anéis unitários R contido em T é dita separável se existe um elementinho aqui nesse produto tensorial, tal que T é igual a ET para todo Tzinho em T, né? Então, aqui, esse elementinho comuta com todo mundo que tiver em T. E como esse elementinho aqui está no produto tensorial, quando a gente faz a multiplicação, isso aqui é uma sominha, né? Um elemento genérico dentro do produto sensorial é uma sominha de, sei lá, EIs e FIs. E aí, quando a gente faz a multiplicação, né, a gente está multiplicando e somando os FIs e os EIs. E eu peço que isso aqui seja a unidade de T.
Por isso que a gente pede aqui que os anéis sejam unitários. Onde esse M aqui é aplicação-multiplicação. Esse elementinho aqui é o que nós chamamos de idempotente de separabilidade de T sobre R. Isso aqui é notação, tá, gente? O conjunto de todos os subgrupoides H de G, tais que a ação parcial alfa-H de H sobre SH é de tipo grupo, será denotado por subgrupoide de G. E aí, quando a gente pede que o grupoide seja amplo, amplo significa que o conjunto das identidades de H tem que ser igual ao conjunto das identidades de G. Então, esse conjunto, quando os subgrupoides forem amplos, eu vou colocar esse Wzinho embaixo. O Wzinho vem de wide, que wide é amplo em inglês. Então, na verdade, são subgrupoides que, quando tu restringe a ação dá uma ação de tipo grupo. Bom, gente, daí agora voltando para a questão lá da separabilidade, né? Então, outra coisa que a gente consegue conectar a ação parcial de grupo com a ação parcial de grupoide é a questão da separabilidade. Então, agora, só que eu preciso que H seja um subgrupoide amplo e que quando eu pego a ação parcial, que é de tipo grupo, faço a restrição para H, ela ainda tem que ser uma ação de tipo grupo. Então, dentro dessa hipótese aqui, fixando T como sendo a parte fixa pela ação de H e o R como sendo a parte fixa pela ação de todo o grupoide, aí isso aqui são os grupos de isotropia, tá? TYI e o RYI seria a parte fixa pela ação do grupo de isotropia GY, e aqui também, quando eu projeto o HJ, YJ, também como um subgrupo do grupo de isotropia. Então, nessas condições, dizer que essa extensão grande aqui é separável é a mesma coisa que falar que as extensões menores, aqui pensando nas ações dos grupos de isotropia, vai ser separável. Isso aqui percorrendo todos os J's possíveis. Então, aqui eu também tenho uma conexão de separável grupoide, separável caso grupo. E outro conceito também que a gente consegue fazer essa conexão aí é o conceito de alfa forte. Então, vou definir, né, o que seria um subanel alfa forte. Seja T um subanel de S e TY quando eu projeto o T em um Y. Ou no ideal SY, né? Isso aqui é a unidade do ideal SY. Então, o subanel TY de SY, ele vai ser alfa GYZ forte, se para quaisquer elementinhos que estejam aqui dentro desse grupoide, esse grupoide aqui é o grupoide que conecta aqui tem todas as conexões entre o Y e o Z, tá? Só para lembrar o que isso aqui significa. Esse G inverso H não estar aqui dentro, eu vou falar de uma forma bem grosseira, tá? Eu não quero que isso aqui seja identidade, bem grosso modo, tá? Eu quero que esses caras aqui sejam diferentes. E para não entrar muito nos detalhes do que é esse conjunto aqui. E para qualquer idempotente não nulo que esteja aqui dentro dessa união de ideais, vai sempre existir um TYzinho, né, dentro do TY, tal que isso aqui vai ser diferente. Faltou um Ezinho aqui, gente, desculpa. Na verdade, a questão é dizer que essas ações aqui, elas vão ser fortemente distintas. Se os únicos idempotentes forem o 0 e o 1, claro, se tu coloca 0 aqui dos dois lados, o 0 vai anular e não tem graça, né? Então, por isso que a gente pede que seja um idempotente não nulo. Mas se tiver só um como idempotente, então o conceito de fortemente distinto e distinto coincidem, tá? Então, agora, se a gente tem aqui idempotentes, que são outros além de 0 e 1, aí a gente pede um pouco mais, né? Que além de serem distintos, eles têm que ser fortemente distintos.
Quando a gente tem a teoria de Galois para o caso de corpos, né, num corpo, os únicos idempotentes são o 0 e 1. Então, não existe o conceito de alfa forte, não existe o conceito de G forte, isso aqui não existe lá na teoria de Galois clássica de corpos. Esse conceito apareceu a primeira vez lá num artigo de 1968, quando foi feita a teoria de Galois para anéis comutativos, que aí se percebeu que para a correspondência ser bijetiva, precisaria mais, né? A teoria de Galois clássica, ela faz uma correspondência entre os subgrupos do grupo de Galois e os subcorpos da extensão de Galois, né? Todos os subgrupos e todos os subcorpos. Quando a gente vai para anéis comutativos, a gente tem aí uma correspondência bijetiva 1 a 1, mas aí já não é entre qualquer subgrupo e nem entre qualquer álgebra, ou subálgebra, ou subanel que esteja intermediário ali. Bom, voltando aqui, tá? Dizemos que T é alfa forte se TY for alfa GYZ forte, aí para quaisquer YZ dentro de G0, tá? Quando isso aqui funciona para todo mundo que está dentro do G0. Bom, então, feito isso, com essa proposição a gente mostra que também tem uma conexão entre a ação parcial de grupóide e ação parcial de grupo, usando grupos de isotropia para o conceito de alfa forte. Tá? Então, mediante as mesmas hipóteses do resultado anterior, dizer que T é alfa forte é equivalente a dizer que o T, Y e EG, Y e forte para cada J. Ali eu fixei percorrendo entre 1 e R. Quer dizer, eu estou pegando todos os grupos de isotropia. Estou pedindo, como o grupóide é finito, a quantidade de identidades que eu tenho também é finita, então todo esse conjunto aqui é finito, tá? Eu tenho um número finito de grupos de isotropia também. E essa condição do meio é a definição de alfa forte quando a ação é global. Porque aqui eu estou falando de ação parcial de grupóide. Tem um outro artigo que eu fiz junto com o Parks, em que a gente fez uma correspondência de Galois para o caso de ação global de grupóide. E ali a gente dava exatamente essa definição aqui de alfa forte. E aí, quando a gente vai para o caso parcial, a gente quer mostrar que tá bem definido, né? O alfa forte, do jeito que a gente definiu, coincide com o alfa forte no sentido global, e que também, quando a ação for de tipo grupo, é equivalente a dizer que cada uma das parcelinhas, né, quando a gente projeta aqui, é GY e forte, pensando nos grupos de isotropia. E agora seja R a parte fixa pela ação do alfa, e denote por BS o conjunto de todos os subanéis T de S, que são R separáveis, alfa fortes, e mais do que isso, que o HT seja um subgrupóide, porque eu falei que, né, nem sempre é, mas aqui agora eu estou pedindo que seja, e que ainda seja um subgrupóide amplo dentro desse conjunto. Então, aí, mediante essas hipóteses, a gente finalmente chega na correspondência de Galois. Seja, então, mediante aquelas hipóteses que eu já coloquei antes, tá? O grupóide é finito, a ação é de tipo grupo, o anel é uma soma direta dos seus ideais, cada ideal é unitário. Então, dentro dessas hipóteses, a gente tem aí uma extensão de Galois alfa parcial de S alfa, e aí a gente consegue, usando esses resultados que eu fiz aí, link entre separabilidade e o conceito de alfa forte, né, entre grupos e grupóides, a gente consegue mostrar que tem uma correspondência bijetiva entre todos os subgrupóides amplos, tais que quando a gente restringe a ação a eles, continua sendo uma ação de tipo grupo, e aqui dentro todas as subálgebras, né, não, todos os subanéis que são separáveis, alfa fortes, e que o HT ainda é um subgrupo, ele é um subgrupóide amplo dentro do BS, né? E aí, como é que é dada essa correspondência, que ela é objetiva? Eu pego aqui um subgrupóide e levo na sua parte fixa, e a inversa, reciprocamente, né? Eu pego ali uma subálgebra separável, alfa forte, tal que o HT ali é um subgrupóide. E aí eu levo no HT. E agora isso aqui está bem definido, porque eu pedi que eu
por definição, pedir que o HT fosse aqui um subgrupoide. E daí a gente mostra que essa correspondência aqui é objetiva, né? Que uma é inversa da outra. Então, eu tentei não trazer muitas, né, demonstrações, assim, a ideia. Então, esse era o resultado principal que eu gostaria de chegar aqui na apresentação. Estão me ouvindo? Não, eu estou falando sozinha? Não, estamos te ouvindo, sim. Tá, estamos te ouvindo. Ah, bom. Tá, então, gente, só para finalizar, para mostrar aqui as referências, tá? Essa referência aqui, ó, o Dirceu e o Parks, eles introduziram a definição de ação parcial de grupoide. Nesse artigo aqui, o Dirceu, o Parks e o Hector, foi aqui que eles tiveram essa sacada de que ação de tipo grupo pode ser recuperada de ação parcial de grupos, né? Tu tem ali uma classe grande de ações parciais de grupoide que podem ser recuperadas com coisas de tipo de grupos. Então, foi nesse artigo aqui que eles tiveram essa sacada. Bom, esse artigo aqui foi o que eu falei para vocês que eu estou fazendo junto com o Alveri e com o Dirceu, que não está ainda nem no archive, mas em breve estará, que é essa correspondência aqui que eu falei para vocês. Esse artigo aqui do Misha com do Excel é o primeiro artigo onde foi definido de forma puramente algébrica a ação parcial de grupos. Né? Então, quem tiver interesse em estudar ação parcial de grupos, normalmente começa com esse artigo. Esse artigo do Misha com o Miguel e com o Pax foi onde eles desenvolveram a teoria de Galois para ação parcial de grupos. E a gente usou muito esse artigo porque aqui estava a teoria para ação parcial de grupos, que a gente conseguiu usar muita coisa para grupoides. Isso aqui é um TCC, a Daiane, não sei, acho que até acho que esse aluno é da Daiane, tá? Mas acho que a Daiane não está aí. Eu peguei o diagrama dele de ações parciais, aquele diagrama bonito, estava nesse TCC. E nesse artigo aqui foi o artigo em que eu e o Pax fizemos a correspondência de Galois para ação global de grupoides. Tá, gente? Então, vou voltar aqui. Vou parar meu compartilhamento de tela, para daí agora eu enxergo vocês e fica tudo organizado. Então, era isso aí, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, gente. Nós que te agradecemos, Thaisa. E agora eu acho que vamos abrir para perguntas. Eu ia te perguntar, Thaisa, aquele trabalho que tu tinha com o Pax, que tu fez, mas eu acho que tu acabou respondendo na apresentação. Lá tu trabalhava com as ações globais de grupoides, né? E sim, agora tu está trabalhando com as parciais. Exatamente, e fechou direitinho, porque a ação de tipo grupo não é uma ação qualquer, né, de ação parcial de grupoide, ela é uma classe, mas é uma classe que engloba todas as globais e mais uma parte bem grande das parciais. Então, ainda não é o caso mais genérico possível, a correspondência parcial mais genérica ainda está em aberto, mas a gente já conseguiu avançar aí no estudo das ações parciais. E a gente fez o melhor que dava para fazer, pensando em o que se pode recuperar com ação parcial de grupos. Aí foi o melhor que a gente conseguiu. Agora, para conseguir uma teoria mais geral, não vai dar para usar ação parcial de grupo. Aí vai ter que começar lá do início com a ação parcial de grupoides e fazer bem mais contas, vai ser bem mais complicado. Aquela questão da transversal, tu usa também para as ações parciais de tipo grupo? Sim, é basicamente, sabe aqueles resultados em que eu relaciono separabilidade, né? Grupo, grupoide, alfa forte, grupo, grupoide, o que está por trás da demonstração daquilo ali é transversal. Ah, tá. Então, a gente usa bastante a transversal ali. Aqui no chat eu acho que não temos perguntas. Deixa eu ver, não estou vendo. Olha, mas eu vi que tem um pessoal que trabalha com teoria de Galois para ação de grupoide que está aí assistindo, que são os meus alunos lá da URGS. Então, é bom que eles tenham assistido isso aí, porque eles estão trabalhando com coisa global, né? Quem sabe depois vão para o parcial. Ali no Já chat... aproveito para dizer que estamos com saudades, viu, Ju e Christian?
É verdade, vocês conhecem, tinha me esquecido desse detalhe. A pessoa está digitando ali no chat, mas até agora estão só escrevendo, então... O pessoal começa a escrever e para, tô curiosa. A minha internet está bem complicada aqui, gente, por isso que eu tô recorrendo a Lisandra também para olhar aí. Aqui no chat eu também estou de olho. Mas que bom que a internet de ninguém caiu, né? Que bom mesmo que o tempo estava bem estável. O Christian escreveu agora. O Christian disse que está com saudade. Me diz uma coisa, Thaisa, vocês particularizam essas ações em tipo de ações ou não? Particularizar em que sentido? Assim, ó, a gente que é da geometria, né? Eu não sei o que é, eu andei até perguntando esses tempos, mas eu não sei ainda a definição, né? A gente fala assim, tipo em ação livre, né? E o Giovanni falou para mim agora que existe também ação própria, né? Eu não sei se vocês classificam nesse sentido os tipos de ações, né? Não tenho conhecimento, até não sei nem a definição para te responder isso aí. A gente aqui não classifica. O que a gente classifica agora o que eu tenho feito agora, né, junto com os meus trabalhos, é classificar usando conexidade. Mas fora isso, não tenho outro tipo de classificação, pelo menos não que eu trabalhe. Ok. Na verdade, não com esses nomes que a Elisandra falou, mas a gente trabalha, né? Tipo, ação fiel, completamente fiel. Mas aí a gente está assim, fugindo um pouco ali da teoria de falar, sim. Aí sim. Ok. É que eu acho que falta, assim, é tipo um dicionário, né? Porque eu acho que a gente chama coisas com nomes diferentes. Eu tenho essa impressão, assim, porque enquanto a gente estava vendo tu definir, eu sou da geometria, né? Enquanto eu estava vendo tu definir, assim, tinha coisas que me lembravam algo, né? Que a gente trabalha, né? Mas a gente chama com outros nomes, né? Então, até uma maneira, assim, né? De repente, no futuro, da gente meio que traçar um dicionário, né? Isso é verdade, faz falta mesmo. Às vezes até às vezes a gente dá uma anotação e outra pessoa está lá do outro lado do mundo deu outra anotação e quando a gente vê que está falando a mesma coisa, só que com nomes diferentes. E isso aí já aconteceu. A gente acaba pesquisando por um nome, só que a coisa já estava ali com um nome diferente. Isso. A Ju escreveu que está com saudade de vocês também. Viu? E às vezes essa conversa entre as áreas fica difícil justamente por causa disso, né, que vocês estão falando, porque a gente não consegue ter o mesmo dicionário, né? Eu vou aproveitar que a gente está nesse momento de conversa e eu vou pegar a apresentação só para colocar a propaganda da próxima palestra, tá? O pessoal que está aqui saber. Obrigada. A Liliana deu parabéns pela palestra, agradeço. Estou procurando aqui para colocar ali a divulgação. Vai ser o Alexandre que vai falar. Legal. Boa. Dia 11. 11 é daqui a 2 semanas? Isso. No dia 11/6, que a gente tá achando bacana, né? Mas claro que a gente é suspeito, né? Mas é porque tá assim, então, palestras de várias áreas, né? E o nosso público, ele tá bem variado também. Então, a gente nota, assim, que as pessoas, como não tem uma inscrição única, né? Que as pessoas estão entrando de acordo com o seu grau de interesse. Claro que a gente tem participantes fiéis, né? Que a gente olha ali que estão em todas, né? A gente vai controlando até pelo formulário de presenças, né? Mas está bem diversificado os temas, né?
Eu vi algumas propagandas também de outras palestras e achei bem legal. Obrigada. Tem de tudo mesmo. O Gustavo está digitando, não sei se é a Grazi também falou, parabéns. Obrigada, Grazi. Muito obrigada, o Gustavo também falou. A Grazi Martini? A Grazi está aí também. Que bom, que bom. Legal, né? A Dina também está aí. A Dina é minha nova aluna de mestrado. Olha, que bacana. Eu acho que eu vi o Ricardo também. O Ricardo Santos tá. O Ricardo tá aí. A Bárbara também tá aí. Nossa. A Bárbara? A Bárbara. A Bárbara entrou e ficou quietinha. Nem nos deu oi. Não quis nos dar oi. Ali a Bárbara falou. Eu também, tô tímida. Tá tímida. Tá. Jéssica, parabéns, obrigada. Então, acho que a gente não tem mais perguntas. Então, muito obrigada, tá, pela palestra, pelos conceitos, né, que tu apresentasse muito bem para a gente. Obrigada mesmo. Obrigada. E aí, então, fica o convite, né, para a próxima palestra do Mateando, que dia 11/6, né, às 14 horas, nessa mesma sala. E aí, então, o Alexandre Baraveira falando sobre o título da palestra, né, conversando sobre teoria ergótica. Tá bom? Eu vou botar o link, vai ficar onde para a gente poder assistir depois, divulgar? A gente, comissão organizadora, a gente normalmente vai e distribui, né? Mas é exatamente esse mesmo, ele acontece sempre nessa mesma sala. Mas depois o que fica gravado, depois... No YouTube, Lisandra. Fica no YouTube, no canal Tributo à Geometria. Tá, eu vou anotar. A gente te passa depois, Thaisa. Isso. Pode ser. Passa o link depois. Tu lembra de me passar mesmo? Não te preocupa, que aí quando a gente colocar... Se eu não lembrar, a Lisandra me lembra, não te preocupa. É que eu sei que quando a gente tem filho, a gente esquece as coisas. Eu já sei, a Andréia sabe como é que é, eu sei como é que é, então... Mas então tá, gurias, muito obrigada. A mania de chamar de gurias, né? Continua à distância. Obrigada mesmo. Imagina, gente. Vou lá. Tchau, gente. Tá bom, tchau. Beijo para todo mundo. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, até o dia 11. Tchau. A gente agradece.